Olá, seja muito bem-vinda a esse treinamento. Hoje eu vou mostrar, através da análise corporal, como que é possível mulheres encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Eu sei que é muito difícil isso durante a nossa vida ocorrer de uma maneira mais tranquila, mas eu te digo uma coisa, é possível sim encontrar esse equilíbrio. Por que que é tão difícil, Mariana, encontrar esse equilíbrio? Porque muitas das vezes, o que que nós desejamos? Ter aquela rotina bem certinha e que nada pode sair da rotina, nada pode sair ali. Então, quando algo acontece, desequilibra tudo. Como voltar a ter esse equilíbrio? Primeiro, vamos lembrar que o equilíbrio, ele não é algo estático, né? Quando a gente fala de estático, a gente lembra logo do posto estático parado lá. Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em equilibrar o pratinho. Sabe o equilibrista quando a gente ia no circo? Exatamente isso. A gente pensa no equilibrista. Todos nós, hoje, mulheres casadas, que são mães, que trabalham fora, têm o objetivo de buscar esse equilíbrio, porque são muitas as demandas. Então, quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa na equilibrar os pratinhos ali. E ninguém equilibra o pratinho engessado, parado ali. Tem que ter um jogo de cintura, literalmente, para você conseguir ir equilibrando. Então, não é necessário você ficar buscando que seja perfeito, porque isso não vai acontecer, tá? Se você busca uma perfeição para equilibrar sua vida pessoal com o seu trabalho, você não vai conseguir, você só vai se frustrar. Então, vou mostrar hoje como que os padrões, os nossos traços de caracteres ou traços de caráter, como algumas pessoas já estão acostumadas a ouvir essa nomenclatura, como que elas podem nos ajudar a dificultar. Sabe como que dificulta? Quando você acha que quer ser perfeito. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar como que ela pode nos ajudar, como que os nossos traços podem nos ajudar a manter esse equilíbrio sem dificultar a nossa jornada de ser empreendedora, de ser mãe, de trabalhar fora, de ser CLT, não importa. Simplesmente equilibrar a nossa vida pessoal com a nossa jornada, coisa que é o que todo mundo busca hoje. Se eu olhar aqui para baixo, é porque eu estou lendo meu script que eu deixei separado e preparado aqui para vocês. Me diz uma coisa, qual é o maior desafio que você encontra hoje para equilibrar a sua vida pessoal com o seu trabalho? São seus filhos? Distância? Quer mudar de carreira? O que está dificultando aí? Encontrar esse equilíbrio, equilibrar todos os seus pratinhos. Quando a gente fala em traço, eu vou falar um pouquinho de cada um dos cinco, tá? Deixa eu ver aqui. Agora. Quando a gente fala de traço, eu vou falar um pouquinho dos cinco. Quando a gente fala do traço que a gente chama de esquizoide, você já deve saber que é aquele traço mais alongado, tem um corpo magro, uma energia que se concentra mais na cabeça. A tendência desse traço, quando ele está no que a gente chama de dor, é ter uma fuga para o trabalho. Por quê? Por que que isso acontece, Mariana? Porque o esquizoide, ele é aquele traço que tem muitas ideias. E geralmente, quando ele está num ambiente de trabalho onde ele consegue colocar essas ideias para fora, ele vai ser bem aceito. Então, se dentro da vida pessoal, as pessoas que se relacionam com ele diretamente, elas não dão atenção às suas ideias, a fuga dele vai ser ir para o trabalho. Então, se você tem um traço de esquizoide muito alto, uma porcentagem alta, se você tende a ter o corpo mais magro, mais alongado, as quinas mais aparentes, preste atenção se você não está usando o seu trabalho como uma fuga. E aí você vai acabar desequilibrando os pratinhos. Se você tem essa dificuldade de conseguir equilibrar e você tem esse traço muito alto, pense em como você pode criar momentos de pausa para ter um pouco de conexão, de reconexão com a sua família e o mundo real, porque o esquizoide ele tende muito a ficar aqui dentro. Ele cria muitas coisas na sua cabeça, então às vezes por uma fuga, ele prefere ficar sozinho com seus pensamentos. Então, se você tem esse traço mais alto, dá uma verificada se você não está fugindo muito
deixa eu trabalhar, que aí eu não consigo pensar nas outras coisas que tem que resolver. E aí você desequilibra os seus pratos. Bem quente. Estão até soltando fogos. Vamos lá. Quando a gente já fala do padrão oral, tem o corpo mais arredondado, é aquela pessoa que ela busca muito mais conexão. Qual é a tendência desse traço no ambiente de trabalho? Esse traço, já disse em algumas outras lives, ele tem uma tendência de ter medo de ser abandonado. Então, esse traço, ele vai ter uma predisposição a fazer tudo que os outros pedem quando ele está na dor. E isso é perigosíssimo. Por quê? Porque ele não se prioriza em momento nenhum. E às vezes deixa até o seu trabalho mesmo, aquilo que tem que ser feito, para depois. Com medo de desagradar, de que as outras pessoas não fiquem mais perto dele, ele está sempre dizendo sim quando as pessoas pedem favor a ele. E aí a tendência é de deixar o seu próprio para depois. E faz com que se atrase mesmo, né? Deixe o que ele tem que fazer ali no seu trabalho para depois e ele acaba se enrolando. E se você tem um trabalho para entregar e você está sempre dizendo sim para os seus amigos ali no seu ambiente de trabalho, dizendo sim para todos os favores que a galera pede, quem que é o mais propenso a fazer hora extra para poder terminar o que tem que fazer? Pensa bem nisso. Quando a gente fala de se priorizar, a gente não está falando de ser egoísta e de ficar dizendo não para todo mundo, tá? A gente está falando que você tem que fazer o que tem que ser feito e não precisa você ter medo de que as pessoas vão te abandonar pelo simples fato de você colocar o seu trabalho naquele momento ali como algo que você precisa fazer. Porque senão quem vai ficar enrolado precisando fazer hora extra até mais tarde vai ser você. Se você tem família, você precisa terminar o seu trabalho, você precisa ir para casa, dar atenção aos seus filhos, se você ficar até mais tarde, como que vai ficar esse equilíbrio aí na sua vida? Pensa nisso quando você começar de querer dizer sim para todo mundo que está te pedindo favor. Então, você deve aprender a estabelecer limites e reservar tempo de qualidade para que você consiga fazer o que você precisa fazer, tá bom? Quando a gente fala do traço que nós chamamos de masoquista, masoquista não tem nada a ver com distúrbio, com patologia, com nada, tá? É simplesmente a nomenclatura do traço de caractere. Quando a gente fala desse traço, corporalmente falando, é um traço que tem uma musculatura mais densa, mais rígida, que tende a ser mais forte, tá? Quando ele está no ambiente de trabalho, é aquele que vai fazer também as coisas para as pessoas. E muitas das vezes vai até pegar o que não é dele para fazer, porque ele é capaz, ele suporta, ele consegue fazer. Então, ele vai ter essa tendência de assumir mais responsabilidades dentro do seu ambiente de trabalho para agradar o outros. Então, ele vai se sobrecarregar. Olha que louco, né? Vai se sobrecarregar para não sobrecarregar o outro, até porque ele dá conta, ele tem esse corpo que suporta carregar aquele peso. Então, se você tem esse traço muito evidente e você já percebeu que você tem essa tendência de ficar dizendo sim, porque você dá conta, analise se você não está deixando coisas da sua vida pessoal para depois. Às vezes eu olho um pouco para cima, é por causa da outra câmera, tá? Então, priorize as tarefas que são mais importantes para você dentro do seu trabalho. O que que você tem que fazer primeiro para que você possa dar conta do seu trabalho? Não significa que você não possa ajudar o seu colega de trabalho, significa que você precisa entender que se você der prioridade para ajudar o outro, o seu vai ficar para depois. E como você é aquele que dá conta de tudo, você vai fazer hora extra, você vai ficar até mais tarde e vai desequilibrar essa balança. Você vai deixar algo da sua vida pessoal para depois, porque você precisa dar conta do seu trabalho. Então, aceita, tá? Que você precisa fazer o que tem que ser feito primeiro, a sua obrigação, para depois você poder ajudar o seu coleguinha. Quando a gente fala do rígido, quando fala do rígido, mexe comigo porque quer ser perfeito. O rígido é aquele que tem um padrão corporal mais simétrico, né? Tem uma postura mais
mais ereta, tem aquele padrão mais simétrico mesmo. Quando a gente fala no equilíbrio do trabalho, a tendência do rígido é ser perfeito, ter muita dificuldade em relaxar e quer fazer tudo da melhor forma. O rígido é aquele que deixa aqui para ser perfeito, deixa que eu faço. Sabe quando você pede algo para uma pessoa e você pensa assim, se você tem um traço rígido alto, você vai pensar dessa maneira. Ai, eu que devia ter feito. Se você quer fazer perfeito, faça você mesmo. Rígido pensa dessa maneira. E isso faz com que às vezes a gente não consiga ter um bom equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, porque a gente acha que para ser perfeito tem que fazer, eu tenho que fazer. Eu que tenho que fazer, eu que vou dar conta, eu que sou perfeito, só eu que vou conseguir fazer. Quando a gente entende o porquê que o traço rígido pensa dessa maneira e que tudo bem a gente não ser perfeito, a gente começa a delegar. Deixa que outra pessoa faz. Quando a gente tem um rígido que é líder de equipe, se ele não tiver no recurso dele, ele vai querer fazer tudo. Por quê? Porque ele quer que a equipe seja perfeita. Então, a tendência dele é simplesmente deixa que eu faço tudo. Então, é aquele líder que na reunião, quando você vai falar alguma coisa que tem que ser feita, ele vai falar: deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa comigo, deixa que eu resolvo. E o que que vai acontecer? A família dele vai ficar para trás. A vida dele vai ficar para trás, a vida pessoal, porque ele está tentando dar conta de tudo no trabalho. Então, a balança não equilibra. Então, se você tem um traço de rigidez muito alto, pondere muito quando você tiver que delegar, tá? Delegue, confie que as pessoas também podem fazer algo tão bom quanto você, porque se você não delegar, você vai deixar a sua balança desequilibrada e você vai deixar outras coisas que são prioridades para você para depois. E aí entra na dor total, porque se você quer ser perfeito demais, alguma coisa você vai deixar para trás. Então, se você é oral e sente que está sempre fazendo pelos outros, tenta bloquear momentos para você. Vai lá na sua agenda e fala: esse momento aqui, ele é para mim. Agora, se não for muito difícil para você dizer não, verifique se aquela tarefa é realmente essencial, se aquela pessoa realmente ela precisa que você faça aquela determinada ajuda. Porque a questão, quando a gente fala dos traços, quando você precisa conhecer e reconhecer os seus traços quando eles estão prestes a entrar na dor. Se você é oral e sente que está sempre fazendo pelas pessoas, analise o que que você está deixando que tem que ser feito para você para depois. Se você é rígido e está sempre tentando dar conta de fazer tudo perfeito, analise o que que você está deixando para depois. E muitas das vezes é algo que também é essencial para você, você só ainda não se deu conta. E lá na frente, você vai perceber que aquilo era tão importante quando você estiver na dor. Como que a gente pode ter um planejamento realista? Divida as suas atividades ali entre essenciais e coisas que são adiáveis, tá? Adapte seu planejamento às suas forças. Exemplo, se você tem um esquizoide muito alto, utilize as ferramentas digitais que a gente tem hoje, tem vários aplicativos que você pode utilizar para organizar as suas ideias. O esquizoide, a cabeça fervilha de ideias, só que fica aqui dentro. Então, o esquizoide precisa se aliar a alguém ou a alguma coisa, no caso aqui, uma ferramenta digital, para ele organizar o que ele precisa realmente fazer, o que é essencial e o que pode ser feito depois, amanhã, semana que vem, mas tenha uma ferramenta, tá? Pode ser um bloco de papel, como pode ser uma ferramenta que a gente hoje anda só com o celular na mão. Quando a gente fala sobre o oral, eu te aconselho muitíssimo a incluir lá na sua agenda um tempo para você socializar e você descansar. Se você é oral e no momento o seu trabalho não deixa que você tenha contato com outras pessoas, você precisa incluir lá na sua agenda, pega a sua agenda e coloque nem que seja 15, 20 minutos de momento para você poder socializar. Sabe aquela pausa para o cafezinho onde você vai conversar com outras pessoas e tal, arejar a sua cabeça? Então você, ao mesmo tempo que você descansa, você se socializa, conversa ali com outras pessoas e aí você faz com que o seu oral tenha aquela conexão e tá tudo bem para ele. Pausei, vi pessoas,
tomei um café, coloquei algo gostoso na minha boca e volto agora para continuar as minhas tarefas. Se você tem um traço que a gente chama de psicopata alto, você precisa priorizar a arte de delegar, porque delegar é uma arte para quem tem um traço de psicopatia e o traço de rigidez alto, tá? Priorize essa questão. Quando você prioriza o seu planejamento, pega o seu planejamento, vai lá o que que você vai delegar para outras pessoas, o que que é necessário que você faça e o que que você pode delegar para outra pessoa fazer. Quando você faz isso, você reduz a sobrecarga. E se você reduz a sobrecarga no trabalho, você está um tempo mais livre ou com a cabeça mais fresca para você botar os seus planos pessoais em ação. E você consegue ali perceber que você está seguindo o seu planejamento para você ter um equilíbrio. Quando a gente fala do rígido, crie espaços que não envolvam competição. Gente, o rígido compete o tempo inteiro. O tempo inteiro. O rígido está competindo. Se você não tem um traço de rigidez alto, você não sabe do que eu estou falando, mas vai por mim. Se tem um rígido do seu lado, ele está competindo com você, nem que seja de quem vai andar mais rápido, quem vai atravessar a rua mais rápido, tá? Isso é real. É aquele rígido que compete até com um senhorzinho que está passando na rua. Aquele rígido que compete quando ele está com um carrinho de supermercado, quem que vai chegar primeiro lá no caixa, quem que vai pegar determinada coisa primeiro, quem que anda mais rápido na rua, quem atravessa mais rápido. Então são detalhezinhos que o rígido, ele às vezes faz sem perceber. Até eu entender que isso era um traço do rígido, eu não entendia por que que às vezes eu fazia esse determinados tipos de coisa. Então, se você é rígido, crie espaço para atividades que não envolvam competição, tá? Então, assim, no ambiente de trabalho, o rígido ele tende muito a competir. Quem vende mais, quem inicia mais conversa, até mesmo se for para limpar o estabelecimento, o rígido vai saber que ele quer fazer melhor, porque ele quer esse reconhecimento, ele quer essa competição, ele quer ganhar. Então, se você tem um traço de rigidez muito alto, tenha esse momento para que você consiga equilibrar a sua vida sem precisar estar numa competição. Tenha uma rotina de transição. Quando você sai do seu trabalho, você deixa claro para você que o seu trabalho ficou lá. Eu sei que isso é muito difícil para quem trabalha com home office ou se você não trabalha fora, não tem um trabalho, se você é uma dona de casa, se você está não tem um trabalho entre aspas, você está só cuidando dos seus filhos, tá? Estabeleça um horário que, a partir de agora, eu não vou mais trabalhar, eu vou ficar relaxando. Eu sei que isso é muito difícil, mas isso faz parte até mesmo para a sua saúde mental. Saber que você está priorizando um tempo para você e um tempo para sua família. Gente, isso é real. No mundo de hoje, a gente precisa dar uma pausa no trabalho. Precisa dar essa pausa e se conectar com a sua família. Deixe seu celular de lado. Ah, Mariana, mas eu não trabalho. Às vezes eu. Ok, deixe o celular de lado. Se você tem filhos, esteja presente ali para os seus filhos. Entenda que a partir daquele momento você agora vai dar atenção a só a sua vida pessoal. Não, vai deixar o seu lado do trabalho de lado. Mesmo que seja um trabalho de casa. Ah, eu não trabalho fora, eu sou dona de casa. Ok, então se você tem roupa para tirar do varal, roupa para dobrar, roupa para guardar, tem mais uma louça para guardar, se você estabeleça um limite, sabe por quê? Porque dona de casa é um trabalho que não tem fim. Eu sei disso. Então, eu passei por muito tempo, a minha casa tem escada, então as coisas que eu precisava ir para o segundo andar eu colocava na escada. E eu não tinha tempo. O tempo que eu tivesse que subir, eu pegava e subia a escada carregando as coisas. E eu tive que uma profissional de psicologia, dentro de atendimento, quando eu fazia terapia, ela falou para mim: você precisa ter os momentos de descanso. Então, estabeleça um momento onde você parou. O meu trabalho de casa para aqui. Então, não fique trabalhando até tarde da noite com o serviço de casa. Priorize também. O que que eu deixo de conselho para você? Coloque o que você aprendeu aqui hoje em prática. Quando a gente falei ali dos traços, qual é o traço que você mais se identifica?
É o esquizoide? É o rígido? É o psicopata? O masoquista? Você gosta de carregar o peso das outras pessoas? Qual é o traço que predomina em você? Você conseguiu se identificar em algum momento dentro do seu ambiente de trabalho com algum desses traços que você já percebe que é o seu pico? Eu vou trazer para vocês, que eu deixei separado aqui, três ações para melhorar o equilíbrio com base nos traços. Então vamos lá. O esquizoide. Vou fazer o seguinte, eu não vou trazer três. Eu vou dar uma, e se você tem esse traço alto, coloque você em planejamento o que que você vai fazer para equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional com base no seu pico. O que que é pico? É quando a gente olha para a pessoa e a gente identifica que ela tem um traço já muito alto, tá? E geralmente as pessoas têm três picos. A maioria dos brasileiros já foi visto isso em pesquisa, a maioria dos brasileiros tem três picos. Os brasileiros têm muito traço de rigidez, mas geralmente temos três picos. Então, analise dentro do seu ambiente de trabalho quais são esses picos, o que que você está trazendo mais no seu ambiente de trabalho. Então, se você tem o esquizoide muito alto, faça uma pausa para se reconectar emocionalmente. Eu sei que o esquizoide é um traço muito frio, que não tem aquela coisa de conexão de emoção, mas precisa ainda mais se você estiver dentro de um ambiente que tem outras pessoas e no seu ambiente dentro de casa, reconectar ali com a sua família. Então, tenha essa pausa para poder você se reconectar. Oral, se você tem um traço oral alto, deixe um tempo reservado para você se conectar. Se você ficar fazendo tudo para todo mundo o tempo todo, você não vai se lembrar de se conectar com você mesmo. Agora eu tenho um desafio para os masoquistas de plantão. Se você tem um traço masoquista bem alto, eu te desafio a dizer não para uma tarefa extra que alguém chegar para você e te pedir. Eu sei que você dá conta, eu sei disso, mas experimenta dizer não. Quando você diz não para uma tarefa extra que não cabe a você, mas talvez você faria pelo simples fato de que você dá conta, lembre-se, todo sim que você diz para uma tarefa que não é sua, você vai dizer não para uma tarefa que você deveria fazer ou para alguém dentro da sua família. E se você tem filhos, você tem a responsabilidade de dizer sim para a tarefa que tem dentro da sua casa, tá? Eu te desafio a dizer não. Masoquistas de plantão, olha o desafio, diga não para uma tarefa extra. Agora, se você, assim como eu, tem um traço rígido bem alto, isso aqui é difícil, mas é algo que eu tenho praticado. Reservar um momento do dia para algo que não precisa ser perfeito. Gente, abrir mão de ser perfeito é muito difícil. Mas se você tem um traço rígido alto, eu também te desafio. Faça uma coisa que você fala, cara, isso não precisa ser perfeito. Quando você quer ser perfeito, você fica muito tempo parado tentando fazer uma coisa e você desequilibra essa balança, você desequilibra ali os seus pratinhos. E quando você desequilibra, cai. E se cai é porque deu errado. Então, atente-se a esse momento. Quando a gente fala sobre equilibrar, é um processo. Ninguém, nenhum equilibrista, chegou no circo e falou: hoje eu vou ser equilibrista. Existiu todo um processo por trás de até ele conseguir equilibrar todos aqueles pratos. Então, o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, ele é algo que tem que ser constante. É tirando de um lado e colocando de outro, tirando de um lado e colocando de outro. Você tem que estar ali em constante movimento para que você consiga equilibrar isso. Não existe uma rotina fixa de um lado e de outro para que você consiga manter isso até o final. Então, encontrar esse equilíbrio exige esforço, porque você vai começar a testar o que vale e o que não vale dentro das suas rotinas, tanto pessoal como profissional. Então, teste, respeite os seus traços, testando ali a rotina, o que que vale a pena para você e o que que não vale. Comece a perceber os sim que você está dizendo dentro do seu trabalho que está te fazendo com que você diga não para uma coisa pessoal.
Eu não estou dizendo para você se esquivar do seu trabalho. Eu estou dizendo para você prestar atenção às coisas que você acaba pegando para você e que muitas das vezes não são suas. Às vezes porque você quer ser perfeito, porque você quer mostrar que você dá conta, ou porque você não quer ficar sozinho, ou porque você quer que as pessoas reconheçam as suas ideias, ou porque você quer ser perfeito. Analise exatamente os sim que você está dizendo dentro da sua empresa, do seu ambiente de trabalho e que está fazendo com que você diga não na sua vida pessoal. E vou te falar que às vezes é um detalhe simples, às vezes é meia hora que você vai fazer um trabalho que às vezes você não deveria fazer, que não era sua obrigação fazer, ou que não era para você ter dito sim, você vai deixar de fazer algo simples, mas que vai fazer uma diferença. Às vezes é tomar um café com a sua família, às vezes é escutar melhor o seu filho, às vezes é assistir algo com uma criança pequena, fazer uma tarefa de casa, fazer uma unha, passar e olhar uma vitrine para ver se você compra aquela coisa nova que você gostaria. Então, são detalhes. Quando a gente fala em equilibrar, use os traços a seu favor. Pequenas mudanças hoje vão criar grandes transformações amanhã. Agora a gente está falando de final de ano, de metas, de plano. Então, eu deixo esse objetivo para você. Analise o que é realmente essencial. Conheça os seus traços, faça com que os seus traços trabalhem a seu favor. Quando a gente conhece o nosso traço, é libertador, porque você sabe exatamente por que que você vinha agindo daquela maneira. Quando eu falo nosso traço, eu estou falando dos cinco, porque todos nós temos os cinco. Mas quando a gente conhece os nossos picos, as nossas combinações, você entende por que que você estava o tempo todo vivendo daquela maneira e você passa a se priorizar. E se priorizar não é algo feio. Você vai perceber que quando você se priorizar, você vai ter até mais saúde, mais energia e até mais vontade de fazer melhor o que você já faz. Porque vai sentir que você não está sendo usado e nem sobrecarregado. Você vai mostrar para as outras pessoas que, além de você se conhecer, todo mundo tem que entrar ali no equilíbrio, tem que ser bom para todo mundo. Então, eu vou deixar uma mensagem aqui para você. Quando você conhece os seus padrões de funcionamento, você pode construir um equilíbrio que respeite quem você é e as pessoas ao seu redor. Sim? Quando você se conhece, você respeita até as pessoas ao seu redor. Então, se conhecer, se priorizar não é algo egoísta, você está fazendo algo bom para você e para as pessoas que estão ao seu lado. Então, vamos lá usar esse treinamento, esse direcionamento para fazer com que você possa ter um equilíbrio na sua vida. Se você ficou comigo até aqui, agradeço muito esse momento. Agradeço mesmo de coração.